Olá, pessoal. Nós vamos dar início aqui à resolução de uma das atividades que foi trabalhada no nosso PA. Então, como vocês pediram que resolvesse a segunda questão, então vai aí a segunda questão. Então, muita atenção na pergunta. Aqui está perguntando só quantas que são as soluções da equação seno de 2x, que é igual a cosseno de x, e aqui a gente não pode esquecer do intervalo. Então, primeira coisa, nós vamos pegar aqui a nossa equação e transcrever aqui para baixo, ó. Então, nós temos que seno de 2x é igual a cosseno de x. Aí, lembrando que nós já estudamos que a fórmula que temos para seno de 2x, que é igual a 2 vezes seno de x cosseno de x, então eu vou substituir a fórmula com essa expressão que eu acabei de escrever. Então, ao invés de escrever seno de 2x, eu vou escrever 2 vezes o seno de x, cosseno de x, e apenas continuar o resto da equação, que é cosseno de x. Bom, então, como que a gente resolve essa equação? Então, primeira coisa, eu vou passar todos os termos para o primeiro membro, 2 vezes seno de x, cosseno de x. O cosseno está negativo, ele passa para o primeiro membro positivo e vou igualar a zero. Agora, observa o seguinte, nesse primeiro termo aqui, nós temos um polinômio que tem cosseno de x nos dois termos. Então, ele é um fator comum. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é colocar o cosseno de x em evidência. Então, a hora que você dividir, de vermelho aqui, ó, 2 vezes o cosseno de x pelo cosseno de x, aí o resultado dessa divisão vai ser 2 vezes seno de x. Mas por que é 2 vezes seno de x? Observa aqui do lado, ó. Se eu tenho 2 vezes seno de x, cosseno de x, e divido pelo cosseno de x, como é tudo multiplicação, eu posso cortar o valor do cosseno de x. Então, vai sobrar só 2 seno de x, que foi o que eu coloquei aqui na nossa expressão. Então, continuando aqui agora. Agora, eu vou dividir o cosseno de x dividido pelo cosseno de x, que é igual a 1. Então, nós temos uma equação onde a gente tem um produto e esse produto é igual a zero. Então, sob quais condições que um produto dá zero? Ou é porque o primeiro valor aqui, né, a primeira parcela aqui no caso, o primeiro fator é igual a zero, ou é porque o segundo fator é igual a zero. Então, se eu colocar que o cosseno de x que é igual a zero, aí eu vou encontrar uma das possíveis respostas, por enquanto, da nossa equação. Agora, eu vou pegar o fator que está dentro do parêntese, 2 vezes seno de x menos 1, e também vou igualar a zero. Então, vocês devem resolver como se fosse uma equação do primeiro grau, porque é uma equação do primeiro grau. Então, o menos 1 que está subtraindo passa para depois da igualdade somando, e o 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, até agora, o que nós temos? Nós temos que, saiu bem agarradinho aqui, ó, o cosseno de x é igual a zero e o seno de x é igual a meio. Então, nós vamos procurar esses valores, só que nesse intervalo que está aqui, ó. Esse intervalo vai de menos 2π até 2π. Então, a minha sugestão é que vocês desenhem a primeira volta positiva e a primeira volta negativa, que eu acho que vai facilitar para vocês. Então, aqui, ó, estou desenhando a primeira volta positiva. Então, nosso ciclo trigonométrico. Nesse ciclo trigonométrico, lembrando que o eixo x é o eixo dos cossenos e que o eixo y, tortíssimo, é o eixo do seno. Então, deixa eu colocar esses valores aqui que vão ser importantes para a gente. Então, aqui nós temos o cosseno e aqui nós temos o seno. Então, ó, os pares ordenados associados a esses pontos notáveis aqui, lembrando que o raio vale 1. Então, o par ordenado daqui é 1 e 0. O par ordenado do 90 graus
é 0 e 1. Par ordenado associado a 180 graus é menos 1 e 0. E par ordenado associado a 270 graus, 0 e menos 1. Então, primeiro vamos olhar para essa solução que nós vamos procurar nessa primeira parte da equação. Onde que o cosseno vale 0? Lembrando que cosseno é o valor do x, então o cosseno vai valer 0 aqui, ou seja, no 90 graus. Então, deixa eu colocar uma seta aqui indicando. E aqui também, nesse ponto, que é o ponto de 270 graus, ou 3π sobre 2, o cosseno também vale 0. Então, na primeira volta positiva, solução dessa primeira parte da equação, nós já temos duas soluções. Eu nem pedi que explicasse ou que colocasse quais seriam as soluções. A gente sabe que nesse ponto aqui é π sobre 2, e nesse ponto aqui de baixo é 3π sobre 2. Mas eu pedi só o número de soluções. Agora, nós temos que pegar também a outra parte da equação, onde o seno vale meio. Então, a primeira coisa que é importante aqui é identificar o eixo. Nós estamos falando do eixo dos senos, ou seja, o eixo y. Então, eu vou marcar meio aqui, e a hora que eu marcar meio, eu vou verificar quais são os arcos, ou quais são os ângulos que o seno vale meio. Ó, a gente sabe que no primeiro quadrante é o ângulo de 30 graus, π sobre 6, e a gente sabe que no segundo quadrante é o ângulo de 150, igual nós fizemos em sala de aula. Então, se vocês observarem, a solução na primeira volta positiva são esses 4 pontos aqui, ou seja, nós temos 4 soluções. Então, na primeira volta positiva, já está pronto. A ideia da primeira volta negativa é igual, não vai fazer nenhuma diferença, não. Vão ser exatamente nesses mesmos pontos que o cosseno vai ser igual a 0 e o seno vai ser igual a meio. Então, ó, eixo do seno e eixo dos cossenos. Então, lembrando novamente, pares ordenados associados a cada um dos pontos notáveis. Então, nós temos aqui 1 e 0. Aqui em cima, no 90 graus, ou π sobre 2, 0 e 1. Meia volta, π ou 180 graus, menos 1 e 0. E 270 graus, ou 3π sobre 2, que é 0 e menos 1. Então, quais são os pontos que nos interessam aqui, ó? Nos interessam, pensando novamente nessa primeira parte aqui, e lembrando que a gente agora está na primeira volta negativa. A primeira volta negativa vai de 0, percorre o ciclo no sentido horário e completa, e vai até aqui, nesse ponto aqui, ó, que eu vou colocar que é menos 2π. Mas, novamente, nós só estamos interessados em saber quantas soluções que tem. Então, ó, vai ter solução aqui. Se por acaso for perguntado qual é o ângulo que está localizado, que tem a imagem nesse ponto, então vocês podem colocar, saiu do 0 e andou 270 graus no sentido horário, então é o menos 270 graus ou menos 3π sobre 2, saiu do 0, andou 1/4 de volta, 90 graus, então nesses dois locais, né, 90 graus negativo, então nesses dois locais aqui, eles possuem o cosseno igual a 0. E aí, do mesmo jeito, aquela mesma ideia que a gente fez anteriormente, eu localizo no eixo dos senos o valor meio e, de todo jeito, eu vou ter que olhar nesse quadrante, no primeiro quadrante e no segundo quadrante. Então, esses dois valores aqui, ó, são dois valores cujo o seno vai ser igual a meio. Se eu pedisse na primeira volta positiva quais são os ângulos que possuem seno igual a meio, então vocês vão fazer, ó, 0, começa aqui, vou percorrendo aqui, 180 com mais 30, então 210 graus, só que na primeira volta negativa, menos 210. E aqui vocês podem pensar que é menos 30,
esse pedacinho aqui, esse arco vale 30, então esse ângulo aqui é de menos 30 graus. Mas eu não estou pedindo quais são os ângulos, eu estou perguntando apenas quantas são as soluções. Então, na primeira volta positiva, a gente tem 1, 2, 3, 4, mas na segunda volta, na primeira volta negativa, nós temos mais 4 soluções. Então, nesse intervalo, nós temos 8 soluções para essa equação. Aí, qualquer dúvida, eu tiro na sala de aula, ok? Então, até qualquer hora.